Durante muito tempo, eu fiquei com vergonha de vender o que eu faço, o que eu uso, o que eu sou, e achava que vender não era tão interessante assim. É uma coisa chata, uma coisa maçante, que o vendedor ele entra num estado de desespero em certos momentos para poder vender. E, cara, na verdade, era só medo de eu mostrar o meu valor, medo de mostrar o que eu estou usando, por exemplo. Um exemplo, tá? É uma coisa que me gera valor também, né? Então eu tava e sempre me escondia com base nisso, com base nesse sentimento, né? Nessa visão de profissional. Mas eu estou perdendo esse medo aos poucos, estou num processo nesse exato momento. Não que eu vá vender alguma coisa nesse vídeo, porque ainda não tenho nada para esse canal. Futuramente, quem sabe. Porém, eu estou usando outros canais de comunicação para poder começar a vender e começar finalmente trazer uma renda da internet para mim, para minha casa, para minha família, minha filha aí que está falando ao fundo, não sei se o microfone está pegando, mas é o meu objetivo e é o que eu tenho trabalhado. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo aqui, como que eu tô perdendo esse medo e tal. Mas antes, a gente tem que entender, eu tenho que entender e mostrar para vocês que da onde que vem esse medo, né? Eu nunca tive uma referência assim na minha vida como de um vendedor. Experiência aqui de uma pessoa que vende, uma pessoa que me ensinou a vender, não diretamente, mas eu posso julgar, de certa maneira, indiretamente, que os meus dois sócios são dois bons vendedores e que são duas pessoas que geram muito valor aonde é que eles estejam. Tanto por eles já terem tido uma experiência maior do que eu dentro de empresas, dentro de corporações, né, de sistemas de trabalho, já foram mais CLT do que eu, por exemplo. E, cara, não é desmerecendo, obviamente nunca vou desmerecendo, mas é uma experiência de se ter mesmo, tem que ter, sabe? Eu acredito que todo mundo tem que ter uma experiência dessa. Eu tive por poucos meses, né? Eu falei disso em vídeos anteriores aí, no qual eu explico que eu fui demitido, vocês podem assistir depois. E eu acabei aprendendo com eles que a necessidade de vender ela é grande. Não vender em si. Por quê? Porque como eu tenho eles, ou quando a gente tinha uma operação rodando mais assiduamente, a gente estava mais próximos trabalhando, eu tinha eles. Então eu não precisava ter essa habilidade, eu não precisava desenvolver isso em mim, então meio que eu deixava, sabe? Deixava porque estava sendo bem cuidado. Mas aí que tá uma coisa, empreendedores também, eu aprendi isso no processo. Pelo menos um pouquinho de alguma área da sua empresa, ou melhor, pelo menos um pouquinho de todas as áreas da sua empresa, você tem que saber fazer, até mesmo para você cobrar de como estão fazendo. Entendeu? Então eu acredito que eu falhei nisso, né? Não ter desenvolvido isso antes, não ter buscado, né, livros que falam sobre assuntos de vendas, né? Que é esse meu ponto fraco. E acaba que eu acabei deixando isso passar. E outra coisa que me ajudou bastante também, e escutar com bastante atenção, é entender quais são as referências das minhas referências. Porque, como por exemplo, um dos meus sócios trabalhou aqui na cidade numa empresa milionária também, uma empresa de bet. E aí, ele conta experiências, já me contou experiências que outras pessoas lá de dentro ensinou ele a vender de certa maneira, de tal experiência. Então, a experiência que ele teve, ele pôde me contar, eu tive o privilégio de escutar e lembrar disso sempre, ela é interessante até porque eu pude conhecer a pessoa, né, que ele trabalhou, eu pude fazer um podcast com ela, então eu tive perguntas assim relacionadas ao mundo corporativo, ao mundo de trabalho, mercado, enfim, tive essa experiência que com certeza agrega muito, né? E é uma das formas de você aprender, por meio de outras pessoas que já passaram pelo mesmo processo que você quer passar ou vai passar, enfim, né? É excepcional esse momento, esse entendimento, né? Porque minha referência próxima são meus sócios. Agora a referência dos meus sócios, quem são? Entender isso, jogar isso para dentro do meu ecossistema, pelo menos um pouco, foi um dos motivos, uma das minhas inspirações de correr atrás, de buscar essa falta que eu tenho. Eu tenho que reconhecer que eu tenho essa falta, simplesmente.
Bom, virada de chave, cara. Eu entendi que vender é você servir, você entregar alguma coisa e tem que ser de valor. Você tem que entregar alguma coisa de valor, senão não vale a pena, não funciona. Tem até uma lei do Código do Consumidor, salvo engano, que mostra que 7 dias, eu acho que são 7 dias ali, se a pessoa estiver insatisfeita com o seu produto, por exemplo, ela tem o direito de pedir o dinheiro de volta. Então, se você entregar alguma coisa que não tem valor para a pessoa e a pessoa ela vai reconhecer que não tem valor, ela tem 7 dias para isso, então ela pode pedir o chargeback e você perder a sua venda. E isso é horrível. Então, basicamente, você servir com qualidade, né, resolvendo o problema de alguém. Qualidade, eu falo, gerando valor para você resolver o problema de alguém. E eu vi isso de uma perspectiva de que meio um sentimento muito baixo, um sentimento vazio, pessoalmente falando. Eu olhava para mim e falava assim, que problema que eu consigo resolver? Até hoje eu estou procurando essa resposta, porque não vejo nenhum problema que eu consiga resolver. Eu acredito que eu vou entender com o meu processo que eu vou criar um problema para acabar resolvendo futuramente. Porque eu uso muita coisa aqui, eu aprendi muita coisa com relação ao computador, um pouco de internet, produção de conteúdo, organização digital, organização do conhecimento. Essas são coisas que eu aprendi porque eu gostei do assunto, porque eu gostei eu me interessei mesmo sobre isso, e é uma coisa que eu coloquei na minha rotina de 2019 para cá, e apaixonado. Inclusive, tem um vídeo bem antiguinho aqui nesse canal mesmo, que eu falo sobre a minha biblioteca digital no Notion. Como eu postei esse vídeo meio despretensioso, querendo só mostrar mesmo como que estava funcionando essa minha jornada, né, dentro do Notion, que eu usei bastante por muitos anos da minha vida, acaba que apareceu uma pessoa nos comentários, depois ela me achou no Instagram e não sei se pegou meu número de telefone também, salvo engano, enfim, ela me procurou, me achou, querendo comprar de todo jeito o template dessa biblioteca. Ela não foi feita para ser vendida, mas eu entendi que a maneira que eu estava usando e apresentei, ela resolveu um problema de uma pessoa que estava procurando uma solução para isso, especificamente para isso. Então muitas vezes eu vou apresentar algum problema que as pessoas nem sabem que elas têm. E eu acho que o mercado tem feito isso em diversas situações, em diversos anúncios que você vai ver aí na internet. Eles pegam um pouquinho só da sua dor, né, uma dor, vamos dizer assim, que a dor está aqui. Por exemplo, um medo de não conseguir, seja lá o que for. Aí ele vai afunilando esse medo até se encontrar alguma coisa bem específica que você resolve. Então, acredito que está sendo dessa maneira, e para mim vai acabar naturalmente, sem forçar nada. Eu espero também que seja assim. Eu estou entendendo que o meu processo ele vai acabar sendo assim. Eu vou conseguir entregar alguma coisa nesse sentido. E tá, problema, solução. É isso que a gente vai vender. Problema, ele vem para a gente vender as soluções. E outra coisa importantíssima nesse processo de venda aí, que deu para entender nesse pequeno processo que eu estou passando, pequeno processo que eu já passei, mas eu vou passar ainda mais adiante, com certeza, ainda vou vender bastante por causa desse aprendizado que eu decidi tocar daqui para frente, depois eu vou explicar onde que eu estou usando mais isso, que uma empresa ela precisa de um rosto. Exatamente, porque pessoas compram de pessoas. Pessoas se relacionam com pessoas. Então não adianta uma empresa estar lá e postar todo o seu vestuário, eu estou usando um exemplo aqui de loja, postar tudo lá no Instagram, criar a sua página bonitinha e não tem alguém apresentando aquilo, alguém instigando, alguém experimentando, alguém fazendo um provador, o que seja. Mas que tem que ter um relacionamento com o cliente baseado no rosto, da pessoa aparecendo, a pessoa se mostrando que ela vai sim conseguir resolver um problema. Talvez você até se identifique do jeito que essa pessoa vai apresentar o problema, como pessoa, eu tenho esse problema também, porque essa pessoa me mostrou, aí você vai comunicar isso com outras pessoas, e isso vai desenvolver uma relação social ali que você vai acabar comprando o produto, entrando nessa conexão, né, que é natural do ser humano e ela tem que acontecer nesse processo de venda, nesse processo que, igual eu falei, eu vou passar, estou passando nesse momento. Bom, vamos lá então. Agora, o que eu vou fazer, como que está sendo a prática sobre vencer esse medo, sobre entrar nos processos de vendas aqui
mais assiduamente, entender que a produção de conteúdo ela vai ser apenas uma ferramenta para me ajudar a vender mais. Então vamos lá. Falar com naturalidade, expressar de maneira natural como eu sou, como eu vivo e usando os meus pontos fortes. É o que basicamente vai mostrar os resultados reais e vai realmente apresentar para a pessoa que eu estou resolvendo um problema real. Se não, meu camarada, a pessoa não vai se interessar sobre nada que você falar, se você realmente não mostrar que você está resolvendo ali um problema real. Como que eu encontrei, então, continuando na prática, a acessar esse vendedor que tem dentro de mim? Eu já existe uma página lá no TikTok onde o Pode Preto tem um canal de 11 mil, acho que são 11 mil seguidores lá, 11.200 seguidores. E o que aconteceu, o que eu fiz com base nesses seguidores? TikTok já tem um tempo, né? Lançou o TikTok Shop, onde você pode vender produtos como afiliados ali dentro da plataforma por produzir conteúdos baseados naquele produto, né? Então, você conseguir chamar a atenção das pessoas ali mostrando aquele produto, você vai conseguir buscar pessoas ali para o seu funil, seja para a sua página, onde você vai trazer interesse das pessoas para começar a comprar produtos. E eu entrando nessa página, vendo essa oportunidade, eu decidi mostrar, já que a gente está passando por períodos de baixa, que é normal, todo ano a gente está 4 anos e meio nesse processo de empresa, de produção de conteúdo e tudo mais. E eu, como um dos apresentadores, não tendo essa habilidade de vendas, me atrapalhava e até mesmo atrapalhava os meus sócios. Eu tenho certeza que eu sou um empecilho por não ter essa habilidade desenvolvida de vendas. Enfim. Então eu entrei nesse programa de afiliados e estou nele. Então eu posso dizer que finalmente eu comecei a ganhar dinheiro com vendas aqui na internet. Mas e aí, Arthur, tá ganhando dinheirinho bom? Eu vendi 2 produtos. O produto é esse aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Tá fácil aqui de acesso. Esse produto aqui que eu comprei primeiramente para testar. Existe apenas uma pessoa que fez um conteúdo só desse produto. É um caderno estilo Moleskine, basicamente. Eu gosto de sem pauta, então eu lancei, e é de arame também, diferente dos outros que eu uso, né? Eu tenho esse aqui de exemplo, mas tem os outros aqui também que eu uso. Não vou tirar esse aqui não, que tá organizadinho, mas eu sempre usava cadernos colados, né? Cadernos que são costurados e colados. Isso dificulta um pouquinho para arrancar as partes. Enfim, eu achei esse produto incrível, comprei, estava muito barato, R$20 que eu paguei apenas com frete já incluso. Então só esperei chegar e falei, velho, compra sensacional, tô louco para começar a usar ele, só falta terminar o caderno verde que eu tô usando nesse atual momento. E eu lancei 3 vídeos sobre ele, 3 vídeos já sobre ele, e eu acabei fazendo 2 vendas. Minha comissão, R$4. Cara, isso pra mim é uma alegria tremenda. Isso pra mim é uma vitória gigante, porque mostra que nesse processo eu tô principalmente me vencendo, porque é um medo meu, é uma falta de saber apresentar mesmo o que é do meu interesse, sabe? Porque isso é muito do meu interesse, eu uso isso desde 2019, eu tenho anotações ali em outros cadernos antigos, inclusive estou até voltando a organizar eles aqui, eu não vai mostrar direitinho não, mas estou etiquetando meus cadernos antigos justamente porque eu uso isso, eu vivo isso, então é mais fácil você vender aquilo que você está usando e mostra de maneira de como você está usando. As pessoas podem se identificar com isso e você acaba convertendo isso em venda, e venda é dinheiro no seu bolso, né, de toda forma. Por mais que é um programa de afiliados, é uma porcentagem, né, que você ganha sobre isso, mas é melhor do que nada. Eu não tenho um produto meu para poder vender, igual eu falei aqui no começo desse vídeo, e esse canal não tem. Futuramente pode ter, futuramente eu quero que tenha, mas sem forçar o processo, sem nada demais, eu quero continuar produzindo, entender um problema, entender uma demanda, ou até mesmo criar para vender a solução.
né, que seja, eu acho que seria muito interessante algum dia isso acontecer para mim, que seja eu vender uma mentoria, uma consultoria, vender um workshop, alguma coisa que vá realmente demandar meu tempo aqui, conversando com vocês, com a câmera, microfone, tá aqui em cima aqui, microfone, enfim, eu gosto desse processo de trocas de ideias, de sentar e vamos lá, nós dois aqui, faça isso aqui, eu acho que vai dar certo, testa por um tempo. Eu acho legal essa mentoria, consultoria, que seja workshop, que seja como você quiser definir aí. Futuramente eu espero que meu produto seja baseado nisso, mas se não for, que tenha pelo menos uma pequena característica desse meio, sabe? Eu acho interessante, né? Interessante demais ver isso. Então, agora que eu comecei, pessoal, o céu é o limite. Na realidade, agora que eu comecei, eu devo continuar. Devo ter constância, consistência, é o que eu vou fazer ainda hoje. Estou no meu bloco de tempo de gravação, que eu separei exatamente para isso, para poder gravar vídeos. E, cara, eu quero mudar a minha realidade, a realidade de quem vive comigo, a realidade de quem eu amo, por fazer aquilo que eu gosto. E eu sei que conversar é uma coisa que eu gosto. Eu sei que carisma é um ponto alto meu, sabe? Um ponto forte meu, e tudo isso vai ser consequência daquilo que eu tô fazendo. E se eu fizer conteúdos direcionados, que é o que está acontecendo lá no TikTok Shop, baseados nesse sonho, nessa vontade, nesse desejo, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E aí, você tá comigo nessa? Como é que é o seu sistema aí? Me conta um pouquinho nos comentários, fala o que você achou desse vídeo. Eu gosto muito de ler comentários, muito feliz de ver você até aqui nesse vídeo. Um grande beijo, até o próximo.